Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Pode tomar seu assento, meus irmãos, muito obrigado. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar mais uma vez com os irmãos, é isso aqui, fazendo uso dessa tribuna para ministrar a palavra do Senhor. Quero agradecer também ao pastor Joel, nosso pastor presidente, pela confiabilidade, de nos confiar aqui esse momento tão especial que é a ministração da palavra de Deus. Também o pastor Alcírio Florentino representa aqui a nossa diretoria, é isso, que Deus abençoe, os demais pastores, obreiros, enfim, os jovens, E também o pastor Luciano, nosso amigo, nosso companheiro, carinhosamente pastor Guigui, Deus te abençoe justamente com o nosso companheiro, o Aliton, Que Deus abençoe. E tem o outro também, Júnior. Deus abençoe esse trio. Não é parada dura não, É o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, Ananias, Misael e Azarias. Acho que é melhor, O trio da fornalha. Que Deus abençoe grandemente todos nós esta hora, neste período de tarde. Queridos, vamos meditar numa palavra. Eu não quero ser enfadonho e cansativo. Vamos ser aqui objetivos, Esta hora, 1 Coríntios capítulo de número 1, no versículo de número 27, 28 e 29. São 3 versículos da palavra de Deus que nós vamos ler com os irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo 27, 28 e 29. Glória a Jesus. Vamos ler o texto. Diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, quando nós estudamos as Sagradas Escrituras, aqui em especial nesse texto escrito pelo apóstolo Paulo aos irmãos daquela igreja do primeiro século, Paulo está aqui elaborando uma ideia, passando uma ideia para os irmãos daquela igreja, de que existia um Deus, que era o Deus que o apóstolo Paulo servia e aqueles irmãos daquela congregação também servia. Paulo está demonstrando àquela igreja, àqueles irmãos e para todos aqueles que leem o texto, que Deus, na sua maneira de agir, no seu modo de ser, Deus executa, Deus tem aqui o seu modus operandi. Paulo aqui vai fornecer a informação aos irmãos de Coríntios, o modus operandi de Deus trabalhar, o modus operandi de Deus executar, Porque Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Deus, a gente lê o livro do Gênesis no capítulo 1, no versículo 1, o texto nos informando que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é um Deus criador, Ele está sempre em atividade. Há uma linha interpretativa sobre a questão do relacionamento de Deus para com os homens. O deísmo é uma linha interpretativa que crê que Deus, como relojoeiro, fez o relógio e deixou o relógio trabalhar por conta, porque, afinal de contas, ele apenas recebeu a missão de fazer o relógio.
Agora o relógio precisa se virar e dar seus pulos. O relógio precisa trabalhar, porque o relojoeiro já fez a sua parte. O deísmo entende que Deus criou os homens, né? E agora os homens precisam seguir o seu próprio curso, sem que o homem tenha um relacionamento pessoal com esse Deus criador. Isso é deísmo. Diferentemente do teísmo, que é uma outra linha interpretativa, essa já é mais segura, essa já é uma linha que nós estamos acostumados a vivenciar e acreditar, e de fato ela é segura, ela é justa, que é aquela que Deus é um ser pessoal, aquela que Deus é um ser que habita em nós, nós temos relacionamento com Deus a todos os momentos através do sangue do seu Filho amado Jesus. Então, a linha interpretativa deísta, ela cai por terra quando levada no laboratório das Sagradas Escrituras. A linha interpretativa do teísmo, ela já é segura. A Bíblia nos informa muitos pontos e versos sobre o modus operandi de Deus trabalhar, o modus operandi de Deus executar suas tarefas, né? E aqui Paulo vai mostrar aos irmãos de Coríntios o modus operandi de Deus. Como é que Deus trabalha, né? Como é que nós conseguimos olhar para Deus e entender a mente de Deus? É impossível, irmãos, nós saber Deus, ver Deus na sua totalidade. O que nós conseguimos saber de Deus é o que está nas Escrituras, pastor Alcir, né? Saiu das Escrituras, a gente comete o pecado da heresia. Então, o que eu consigo saber de Deus está nos estudos doutrinários sobre a teologia de Deus. E é fazendo busca, pesquisa, análise dentro do contexto bíblico. E aí eu vou recebendo algumas informações desse modus operandi de Deus. E aí você há de convir comigo que o Isaías, lá no período do Antigo Testamento, ele vai escrever no seu próprio livro de Isaías 55, versículo 9, ele diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos, Deus está dizendo, são mais altos do que os seus pensamentos. Nós somos rasos demais para saber Deus na sua totalidade. Os nossos pensamentos são muito rasos e vazios para saber de fato como Deus é. Um dia nós saberemos. Mas aquilo que a Bíblia revela é o suficiente para mim estar seguro sobre o Deus que eu sirvo. O que a Bíblia me fornece é o suficiente para me manter com um coração confiante com relação ao Deus Jeová. Então, veja que Paulo, ele vai aqui informar para nós que Deus tem um modo não tão conveniente de trabalhar. Deus tem um modo meio que, eu diria, esquisito, porque Deus complica, descomplica, e depois, se Ele quiser, Ele explica por que complicou. Isso é Deus. Deus, Ele aqui no contexto paulino, Deus é um Deus de escolha. Paulo diz, porque Deus escolheu. Deus é um Deus de escolha. E na escolha de Deus, muitas das vezes, ela faz com que a mente humana entre em parafuso. A mente de Deus dá um nó na interpretação humana. As decisões de Deus nos faz confundir a nós mesmos. A escolha de Deus, ela é diferente da escolha dos homens. Os homens escolhem pela aparência. Samuel, por exemplo. Samuel foi sacerdote, foi profeta, foi juiz.
Um homem de uma envergadura sem tamanho no contexto da sua época em Israel. A Bíblia diz que nenhuma palavra de Samuel caía por terra. Tudo que Samuel falou aconteceu. Deus deu respaldo para Samuel. Mas chegou um momento que Samuel entrou na casa de Jessé, e ele, por incrível que pareça, com toda essa estrutura, essa envergadura diante de Deus e dos homens, ele julgou baseado na aparência. Porque as interpretações humanas, as escolhas humanas são diferentes das escolhas divinas. É bem provável que você, se fosse comparar, se você fosse medido pelas escolhas humanas, humanamente falando, você nem aqui estaria. Você está aqui por exatamente ser uma escolha divina. Deus escolheu você. E você é o que você é hoje, fruto resultante de uma escolha divina, de uma escolha de Deus. Deus é um Deus que escolhe. E na política de Deus tem escolha. Como é que explica a política de Deus? Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. Como é que pode? Política de Deus não se questiona. Deus escolheu todos para a salvação, deu a salvação a todos aqueles que o querem, que o aceitem. Mas para algumas missões Deus selecionou e escolheu a dedo. É você no meio de uma multidão. É você dentro da casa dos seus irmãos. É você no contexto social que você vive. Deus escolheu. Porque Deus escolhe e não pode ser questionado. E nem é questionado. Deus mata e não vai preso. Veja que Deus tem as suas escolhas. E Paulo vai informar. Mas Deus escolheu. Veja o critério que Deus usa. É oposto ao critério que os homens usam. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. Os homens escolhem as coisas sábias para confundir as loucas. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. A mente humana não consegue contextualizar o modus operandi de Deus trabalhar. Paulo vai dizer que Deus escolheu, e aqui está uma coisa importante. É difícil a gente não ter que dizer isso, mas Deus não é um Deus de confusão em si e no seu caráter, mas Deus gosta de confundir as coisas. Não há confusão no caráter de Deus, não há confusão no próprio Deus. Entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não há confusão. Mas quando Deus percebe, muitas das vezes, um contexto apropriado para confundir, ele confunde. Ele fez isso na Torre de Babel. Como é que eu falo que Deus não é Deus de confusão? Ele confundiu todo mundo lá, foi lá que nasceu o inglês, o espanhol, os idiomas que existem, foi lá. Deus confundiu todo mundo. E às vezes a gente não entende que Deus entra num contexto que nós estamos inseridos e de repente nós estamos dentro de uma confusão. Eu falo, meu Deus, mas eu não fiz nada para estar dentro desse contexto. Que negócio é esse? Deus causando confusão para lhe dar um propósito. Deus criando um contexto de confusão, um contexto complexo e você dentro sem saber o que fazer, não sabe nem por que você está lá. E aí você, como é que pode isso? Deus confundindo. E tem coisa que você só vai entender 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, ou nunca vai entender. Porque Deus criou aquele contexto de confusão. Deus escolhe. Deus confunde as coisas sábias.
O versículo 28 ainda diz, no capítulo 1 de Coríntios, que Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. A medida de Deus é diferente da medida dos homens. Tudo isso para um propósito específico. O versículo 29 explica o propósito específico, para que nenhuma carne se glorie perante ele, para que o sábio não se glorie na sua sabedoria. E Salomão vai dizer isso em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5. Então apenas confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Se apoie em Deus. Deus é o seu apoio. E como é que Deus opera? Como é que é o modus operandi de Deus? Vamos comigo para o Salmo de número 46. Eu tenho dificuldade de pregar sem Bíblia. E aí a gente vai ministrando e a gente vai usando as referências bíblicas, vai ficando tão claro as coisas para nós. Salmo de número 46. Vai falar sobre a fé perfeita em Deus. Cântico sobre Alamote para o cantor mor entre os filhos de Corá. O Salmo 46 é bem conhecido por nós. E aí a gente vai ter algumas informações sobre Deus neste salmo. Primeira informação é que Deus é. A primeira informação está no começo do versículo. Deus é. O que Deus é no Salmo 46? Segura. Deus é nosso refúgio. O que Deus é no Salmo 46? Deus é nossa fortaleza. O que Deus é no Salmo 46? Deus é socorro. Muito mais do que a polícia militar. Muito mais do que ligar para o comando militar. Ele é socorro. Bem presente na hora da angústia. O que Deus é? Ele é socorro bem presente, ou seja, quando você precisar, que você for discar para alguém vir te socorrer, ele já está lá quando você pegar o telefone. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Então, o que Deus é? Deus é nosso refúgio. O que Deus é? Deus é nossa fortaleza. O que Deus é? Socorro bem presente na angústia. Isso é Deus. E como Deus é tudo isso, o salmista me informa, o salmista me tranquiliza, o versículo 2, que diz, pelo que não temerei. Ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que cause um caos no mundo, eu não temerei. Porque o versículo anterior diz que Deus é refúgio, que Deus é fortaleza, que Deus é socorro, bem presente na angústia. Então, ainda que o mundo se transforme em um caos, eu não temerei. Nós precisamos entender a magnitude, a dimensão do Deus que nós servimos. O versículo 3 vai dizer, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Segundo ponto, Deus está. Primeiro, Deus é. Versículo número 5, Deus está. Deus está onde? Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram. Os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. E o versículo de número 7 vai dizer, o Senhor dos exércitos está conosco. Esse Deus que o deísmo diz que ele apenas criou o universo e o abandonou, precisa ler esse texto, que Deus está. Deus está onde? Deus está, o texto vai dizer,
conosco. Meu irmão, deixa eu dizer para você, você não está sozinho. Deus está com você e em você. Por que desesperar? Ele já se apresentou, Ele é presente, Ele é refúgio, Ele é fortaleza. O versículo 1 nos diz isso. Ele é socorro bem presente na angústia. Então, já sabido do que Deus é, Ele está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Deus está. O versículo 8 vai dizer: vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Versículo de número 9, vai dizer o texto: Ele faz. 3 elementos importantes sobre Deus no Salmo 46. Deus é, Deus está e Deus faz. O que é que Deus faz? Olha isso aqui: cessar as guerras até o confim da terra. O que Ele faz? Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. O que Deus faz? Deus faz coisas magníficas e maravilhosas. E Ele fará pela tua vida coisas lindas, magníficas e maravilhosas. Confie no seu Deus. E o versículo 10 vai dizer: aquietai-vos. Você não sabe que Deus é, você não sabe que Deus está, você não sabe que Deus faz. Por que desespero? Por que inquietação? E liga para um, e manda e-mail para o outro, e fala para o A, e fala para o B, e fica sem vontade de comer, e fica sem vontade de dormir, não concentra em nada, fica em titubeios de pensamento, inquieto, incomodado. Há uma palavra de Deus essa tarde para você: aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. Deus está dizendo: eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus está dizendo: eu sou Deus. Uma palavra minha e uma escolha minha não cairá por terra. Deus não se atrapalha, Deus não se confunde, Deus não erra. É impossível que Deus minta. É impossível para Deus ser injusto. É impossível para Deus ser tentado. É impossível para Deus deixar de existir. É impossível para Deus fazer algo mal, embora às vezes abra algumas exceções para executar o mal. É impossível para Deus fazer algo impuro, porque Ele é santo. Deus é o Deus das causas impossíveis. Queridos irmãos, entendido isso entre nós, o Deus que nós servimos é o Deus que nós precisamos nos confortar e nos consolar. Vamos para o Salmo de número 91, ainda sobre o nosso Deus. Olha o que o texto vai nos informar: a segurança daquele que refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu não sei se já perguntaram para você alguma vez: quem é a sua sombra? Na sombra de quem você está? Está aqui a resposta: você está na sombra do Todo-Poderoso. Ei, você está na sombra de quem? Quem é a tua sombra que fez você chegar onde você chegou? Ei, peraí.
Você está onde está? Quem foi a tua sombra? Que árvore frondosa é essa que deu sombra? Peraí, você está sobre a sombra de quem para ser o que você é? Você está sobre a sombra de quem para chegar onde você chegou? Não é assim que os homens falam? Está aqui a resposta. Aquele que conhece Deus, que foi escolhido por Deus, está onde está. Chegou onde chegou, porque está na sombra do Onipotente. Esta sombra, ela é muito poderosa. Esta sombra é muito poderosa. O modus operandi de Deus trabalhar é nos inserir, nos esconder na sua sombra. O esconderijo de Deus é diferente dos esconderijos dos homens. E entenda que muitas das vezes Deus nos coloca no seu esconderijo. Jesus ficou no esconderijo de Deus durante um bom tempo. A Bíblia vai falar do nascimento de Jesus. Depois a Bíblia vai falar Jesus conversando com os doutores com 12 anos de idade no templo. E depois a Bíblia vai falar de Jesus com 30 anos no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista. Então perceba, do nascimento de Jesus, da sua apresentação, circuncisão e apresentação, Jesus só vai aparecer com 12 anos. Jesus escondido por Deus. Depois que Jesus aparece com 12 anos, ele só vai se manifestar com 30. Só vai aparecer Jesus com 30 anos na Bíblia, Jesus sendo escondido por Deus. Escute uma coisa. Estar escondido por Deus não significa que o seu ministério foi pausado e destruído. Você está no anonimato de Deus. Deus está operando em você um processo e vai chegar a hora que você vai sair do esconderijo. Estar no esconderijo de Deus, muitas das vezes, nos incomoda. Porque queremos o nome no outdoor, queremos o nome manifestado, queremos o nome aparecendo, queremos estarmos em destaque muitas das vezes, e o esconderijo de Deus nos esconde. Ninguém sabe teu nome, ninguém lembra de você, ninguém te faz uma ligação, você não recebe um WhatsApp, você não recebe uma mensagem no Instagram, você não recebe nada, uma ligação sequer, um e-mail, você não recebe, parece que esqueceram, parece que o seu nome, você foi varrido da terra. E você fala que Deus é esse que não me vê. Que Deus é esse que não me enxerga. Que Deus é esse que enxerga o meu irmão, enxerga a minha irmã, está enxergando quem está ao meu lado, mas parece que eu estou no esquecimento de Deus. Deixa eu dizer para você, Deus não esquece. Deus se lembra de suas escolhas. O modus operandi de Deus é nos colocar muitas das vezes, por mais que Ele nos escolheu, Ele nos escolhe, nos esconde e depois nos tira do esconderijo. A sombra de Deus vai fazer você descansar. E o texto diz, direis no Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. E nele confiarei. Por que eu devo confiar nesse Deus? Porque Ele me livrará, te livrará, nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Te livrou da Covid-19. Te deu um livramento, aleluias. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Olha isso aqui, não temerás espanto noturno, sabe? Fica perturbado, acorda à madrugada, estou perturbado, meu Deus, parece um barulho ali, o gato está passando em cima do telhado, o irmão está achando que é demônio ali, meu Deus do céu, está perturbado, ele está sem paz, espanto noturno, e às vezes tem inimigo também, que às vezes quer atormentar, quer se aproximar da casa do cristão, e, realmente, mas a pessoa fica perturbada, e Deus está dizendo, não temerás, espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meu dia. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, você não vai ser alvo. Eles vão mirar o alvo em você.
O inimigo vai mirar o alvo em você, na sua casa, no seu ministério, na sua mente, no seu coração. Mas eles vão até atirar essa flecha, mas o Deus que você serve vai jogar esta seta para o outro lado e você não será atingido. Deus não permitirá que a seta do mal te alcance. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não será atingido. Alguém do seu lado vai ser atingido, mas você não será. Deus irá te proteger. Esse é o modus operandi de Deus trabalhar. Com os teus olhos você olhará e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Versículo 9 do Salmo 91. O Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Deixa eu deixar uma informação para aqueles que têm medo de macumba. Ah, mas colocaram o meu nome na boca do sapo. Meu Deus, Jesus, meu Deus. Eu passei numa encruzilhada, tem muito no Brasil isso, e vi uma galinha preta com uma garrafa de pinga e uma farofa bem temperada. Meu Deus, Jesus tem misericórdia. Será que esse negócio? Crente com medo do mal, com medo da macumba, com medo do pai de santo. Deixa eu dizer, pai de santo é você que gerou filho, santo é você pelo sangue de Cristo Jesus. Você tem medo de quê? A Bíblia está dizendo aqui, para você não temer o mal, nenhum mal te sucederá. Versículo 10, nem praga alguma chegará à sua tenda. Que o sapo morra de fome com a boca costurada e o nome de quem quer que seja lá dentro. O mal não vai chegar na sua casa. Há uma proteção de Deus para a sua família e para você. Aleluias. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Escute. Os anjos estão a serviço de Deus para atender alguns casos específicos. Anjo não está com você 24 horas. Se nós cronometrarmos isso, vamos falar de hora. Quem está conosco todos os dias é o Espírito Santo. Ele habita em nós. É o Deus que habita em nós. Ele está conosco. Dorme, levanta, acorda, trabalha, vem para a igreja, e vai, e vem. Olha, o Espírito Santo está em nós. E Davi falou assim, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. É um caos viver sem o Espírito de Deus. Ele habita em nós. Mas os anjos vêm em ocasiões especiais. E quando os anjos chegam em ocasiões especiais, eles vêm sobre a ordem de Deus. Porque aos anjos dará ordem a teu respeito. Vai lá na casa do Luciano Andrade. Ele vai fazer uma viagem agora. Conceda ao meu servo livramento assim, assim e assado. O anjo sai do céu com a ordem de serviço. E vai lá. E sobre a ordem de Deus, dada pelo Todo-Poderoso, aquele laço. Permita-me usar o seu nome, querido. Me perdoe. O anjo desfaz aquele laço que o império das trevas planejou contra o salvo. Isso é muito forte. Tem livramentos que Deus te deu, enviando os seus anjos para desfazer, que você nunca vai ficar sabendo. É você na rodovia viajando, tinha um laço do inimigo lá na frente, e Deus já sabendo de tudo, porque quando o inimigo faz o laço, Deus já está na frente do inimigo muitos e muitos anos-luzes, porque Ele é Deus. E Ele envia os seus anjos, desfaz o laço, você passa naquele momento, daquela rodovia tranquilamente, em paz, em segurança, porque o Deus que você serve enviou os anjos a seu respeito. É mole isso. Eles se sustentarão nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou,
também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O Deus que você serve é um Deus magnífico, é um Deus poderoso. E a gente fica se perguntando, modus operandi de Deus trabalhar. Perceba, vocês sabem do Noé da Bíblia. Deus trabalha de umas formas não convencionais, nada convencionais de agir. Noé, por exemplo, e a arca. Deus poderia muito bem matar a todos os ímpios de infarto fulminante. Por que Deus manda Noé construir um barco, uma arca, no meio do nada? Espera aí, Deus não poderia destruir todo mundo com infarto fulminante, eliminar tudo e deixar sua família? Modus operandi de Deus trabalhar. Abraão, na saída de Ur dos Caldeus, porque Deus manda Abraão sair de sua casa e ir para um lugar que ele nem sequer sabia. Deus poderia dar um mapa e dizer o nome do lugar, dizendo, ó, vai aqui, esse é o GPS que eu te informo. Deus ficou quieto e falou, sai. Deus não conhece a terra. A terra não é escabelo dos pés de Deus, o banquinho dos pés de Deus. Deus conhece a terra, Ele criou a terra. Não poderia passar ali a direção, a localização para Abraão? Deus ficou quieto. Modos de Deus trabalhar. Deus não fala tudo que a gente quer no momento que a gente pede. O silêncio de Deus é pedagógico. Abraão e Isaque. Por que Deus pede que Abraão sacrifique o seu único filho, fruto de um milagre? O camarada velho, com 100 anos de idade, pai, impossível de ser o que ele se tornou, pai de uma criança, e Deus fala assim, me dá o seu filho. Deus não poderia usar outro método e outro meio para provar a fé de Abraão? Deus vai na contramão da lógica. Moisés e o Mar Vermelho. Por que Deus conduz Moisés e o seu povo hebreu justamente na direção do Mar Vermelho? Não seria mais fácil levá-los por um outro caminho? E eles até foram. E Deus falou assim, voltem. E colocou eles de frente ao Mar Vermelho. Por que Deus faz assim? Modos inusitados de Deus trabalhar. Jericó e Raabe. Por que Deus escolheu uma prostituta para dar abrigo aos espias? Não teria em Jericó uma pessoa mais justa e correta? Por que Deus escolheu Raabe? Gideão e os 300? Por que Deus dispensou 29.700 homens, se o exército inimigo tinha 135.000? E segurou só 300 com Gideão? Jonas e o peixe. Por que Deus fez vir um grande peixe engolir Jonas? Deus não poderia fazer Jonas sumir, desaparecer e aparecer depois em Nínive? Que modo é esse que Deus trabalha? Que nó é esse que dá na nossa cabeça? Elias e os corvos, por exemplo, por que Deus não fez a comida aparecer do nada? Ou enviou um maná para ele? Elias deve ter dito, Senhor, eu nunca recebi um alimento de um corvo. E agora eu estou recebendo, Senhor, o que é isso? Quando nós estamos na direção de Deus, quando nós estamos debaixo da potente mão do Altíssimo, Deus faz coisas conosco que nós ficamos pensando, como é que a gente não sabe nem por onde começar o que Deus começou a fazer. A gente não consegue nem imaginar por onde começar o raciocínio daquilo que Deus fez na nossa vida. Espera aí, mas como isso? A gente trava. Porque o modus operandi de Deus, muitas das vezes, não é entendido pelo homem, deve ser aceito. Eu vou repetir isso. O modus operandi de Deus na nossa vida, nem sempre é entendido por nós, mas ele precisa ser aceito.
Você está achando que Jó entendeu tudo que aconteceu com ele? Não. Jó aceitou. Eu vou aceitar o que Deus fez, que é melhor. Porque se eu tentar entender, eu entro em parafuso. Oséias e a esposa. Por que Deus mandou Oséias se casar com uma prostituta? Deus não podia simplesmente fazer com que Oséias sentisse o que ele estava sentindo. Por que Deus mandou Oséias se relacionar com alguém só para ele sentir na pele? Deus não poderia apenas dar o sentimento para ele sem que ele tenha esse trauma. Um cego na ocasião de uma lama. Porque Jesus fez a lama com saliva e mandou o cego se lavar. Jesus não poderia simplesmente dizer, enxerga. Que modus operandi é esse de Deus trabalhar? Jesus, no Calvário? Porque para trazer salvação à humanidade, Deus teve que se fazer carne, sofrer, padecer, ser humilhado, morrer numa cruz. Deus simplesmente não poderia conceder o perdão a todos aqueles que se arrependessem? Queridos irmãos, Deus tem os seus modos de trabalhar. Confie no seu Deus. Você não será decepcionado com Deus. Deus é com você. Deus está em você. Deus está cuidando da sua família, mas os modos que Deus trabalha, muitas das vezes, não precisa ser compreendido. Diga, Senhor, eu aceito. É melhor aceitar do que tentar compreender o modus operandi de Deus trabalhar. Por isso que Paulo vai dizer que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Acalma teu coração. Jesus na ocasião do imposto. Por que Jesus fez? Porque Jesus manda Pedro pegar uma moeda da boca de um peixe. Deus não poderia fazer essa moeda aparecer na areia naquele momento, no chão? Se coloque de pé. Por favor. Deus tem o controle total da vida de todos aqueles que andam em obediência à sua palavra. Se você me permite, se o pastor Alcir me permite, eu quero orar por você. Eu sei que muitas coisas Deus faz na nossa vida, fez e ainda vai fazer. Mas se você entende, se você tem essa consciência de que Deus lhe escolheu para um propósito específico na terra, saia do seu lugar e venha à frente. Eu quero orar por você. Você que tem convicção de um chamado de Deus particular. Talvez você da sua casa é o único. Você talvez seja o único da sua família que conhece o Senhor Jesus. E às vezes você fica sem entender o que eu estou fazendo aqui. Deus, o que está acontecendo na minha vida? Quem sabe nesse contexto de Natal, virada de ano, as coisas estão uma confusão. E você não entende o porquê de tudo isso. Deus, por que de toda essa confusão? Por que de todo, Senhor, estes problemas? Saia do seu lugar. Escute, Deus não escolhe lugar para nos chamar. Eu vou repetir isso aqui. Deus não escolhe o lugar para nos chamar, Ele nos chama. Deus nos chama. Deus nos escolhe. Amós era boiadeiro, Deus chamou para ser profeta.
Daniel era imigrante, se tornou um político. Enquanto eu for falando, você vai saindo do seu lugar, porque eu quero orar por você. Davi era pastor de ovelhas, e Deus foi lá, colocou no trono de Israel. Não duvide do seu Deus. Ezequiel era exilado e foi um sacerdote. Esdras, de auxiliar, passou a escriba. Salomão, filho do rei de Israel, se tornou rei de Israel. Jeremias foi profeta, mas também um sacerdote. Deus está falando com você nesta hora. Nesta tarde Deus está falando conosco. João era pescador. Deus o fez um apóstolo por meio de Jesus Cristo. Não duvide do seu Deus. Josué era soldado. Deus o levantou para ser líder e auxiliar de Moisés e liderar mais de 3 milhões de pessoas. Não duvide de Deus. Lucas era médico, cuidava da medicina. Jesus o fez um discípulo e o escritor do livro é o Lucas. Mateus era cobrador de impostos, se tornou um apóstolo de Jesus. Neemias era um mordomo, um copeiro, Deus o fez governador. Você não entende os propósitos de Deus na tua vida? Hoje você está pisando em uma terra seca, mas há uma profecia de Deus para você esta hora. Você pisará em pastos verdejantes, porque essa é a promessa de Deus para a tua vida. Você está vivendo a escassez de água, Deus te colocará ao pé da fonte e não faltará água viva para você. Não duvide de Deus. Paulo era fariseu e teólogo, perseguidor, se tornou perseguido. Deus abriu o Mar Vermelho. Deus abriu o Rio Jordão. Deus destruiu as muralhas de Jericó. Deus parou o movimento da terra. Deus fez a sombra do sol voltar 10 graus. Deus fez jorrar água da rocha. Multiplicou o azeite da viúva. Ele é o mesmo Deus, e a Bíblia vai dizer: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus vai abrir o mar para você. Deus vai abrir o rio para você. Deus vai destruir essas muralhas que estão à sua volta. Deus vai parar a terra se preciso. Ele vai fazer o sol retroceder, a sombra retroceder 10 graus. Ele vai fazer jorrar água da rocha. Ele vai multiplicar o que você precisa de multiplicação. Ele é Deus na sua vida. Você é fruto da escolha de Deus, não desanime. Você é fruto do propósito de Deus, não desanime. Não se preocupe, não arranque os cabelos da cabeça. Tenha paz. Deus está entrando no seu trabalho. Deus está entrando na sua vida profissional agora. Deus está distribuindo talentos, o que você não consegue desenvolver naquele lugar. Deus está pondo a capacidade agora. Vão olhar para você, mas como que ele consegue? Mas como que ela consegue? Capacidade de Deus. Deus confundindo as coisas sábias, usando as que não são.